Oi pessoal, meu nome é Gabriel, mas podem me chamar de Perdigão. Eu tô aqui hoje para a gente conversar mais uma vez, dessa vez sobre a segunda parte da sessão Fora da História, que é uma parte da ideologia alemã, né? O Ed já fez a primeira relatoria falando da primeira parte desse texto, né? Eu acho que melhor do que ninguém, ele é um cara que domina esse texto e não precisa voltar nessas questões que ele já abordou. No entanto, é bastante importante na hora que a gente pensa em a ideologia alemã e nesse momento da produção, tanto do Marx quanto do Engels, lembrar o que eles estão fazendo ali e o porquê que eles estão fazendo textos como a ideologia alemã, né? Marx e o Engels começam a produção deles ali no início da década de 40 e vão, cada um à sua maneira, fazendo críticas a elementos e correntes muito importantes do pensamento daquela época, né? Da metade do século XIX. Em 1844, o Marx está morando em Paris, já escreveu aqueles textos em que ele está se propondo, né, a fazer uma crítica da herança da filosofia hegeliana e do pensamento que descende, entre aspas, ali do Hegel. Em Paris ele é confrontado com não só uma classe trabalhadora efervescente, movimentações políticas muito importantes que vão definir o restante do século XIX, mas ele também vai se dedicar a fazer um confronto entre a filosofia que ele cresceu estudando e essas relações materiais. Ele então toma contato com escritos de um jovem, também alemão, mas que estava morando na Inglaterra, que se propõe a fazer uma crítica da economia política. E ele fica muito impressionado com esse trabalho. Esse jovem é o Engels, né? E esse esboço para a crítica da economia política do Engels vai ser muito importante na formação e no pensamento do Marx para sempre, né? A gente vai ter mais de uma vez o Marx referenciando esse trabalho como o esboço genial do Engels. Tudo bem, 44 em diante eles começam a cooperar, né? Vão escrever várias coisas juntos, vão iniciar uma parceria que vai muito além de uma relação de amizade ou de uma simples relação de cooperação intelectual, vão de fato criar um projeto juntos, né? Desse período a gente vai ter alguns textos muito importantes, tanto textos individuais, né, quanto textos que eles vão elaborar em conjunto. Um texto que é dentro desse esforço aqui que a gente está falando, do esforço da ideologia alemã, é o texto da Sagrada Família, por exemplo, em que eles vão, Engels e Marx, confrontar algumas ideias que são trazidas por um grupo específico dentro dos pensadores pós-hegelianos, né? Eles vão atacar especialmente a galera ali, o grupo que se organiza em torno dos irmãos Bauer, por isso a Sagrada Família. Em um momento posterior, esse texto vai ser tomado como um elemento muito importante nos debates que vão estar ali, né? Marx e Engels então vão entrar com os dois pés na porta em um debate muito importante com uma galera que naquele momento na Alemanha era muito importante. Eles pretendem continuar esse projeto não só de debate, mas também de esclarecer algumas questões. A gente precisa lembrar, ainda que o Marx fosse um estudante com uma formação mais acadêmica da filosofia, o Engels não era esse cara. Então, ao mesmo tempo que eles estão produzindo essas críticas, eles também estão produzindo textos de autoesclarecimento. E é aí que entra um comentário que o Engels vai fazer bem lá pra frente. Em 1888, ele vai fazer um pós-fácil a um texto dele que chama-se Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, em que ele vai se referir a esse texto de hoje que a gente está falando como um texto muito importante, mas que foi abandonado à crítica roedora dos ratos. O que isso significa? No ínterim da confecção desse texto, da elaboração dessas ideias e da publicação desse texto, a situação política na Alemanha muda.
o que acarreta com que esse texto aqui fique, como diz o próprio Engels, abandonado no fundo de um armário, né? Fica legado a essa crítica roedora dos ratos, né? O que significa? Eles não vão conseguir publicar esse texto, e esse texto vai servir como um ponto importante, não como uma publicação, uma inserção deles nesse debate novamente, mas ele vai ser um texto importante na formação dos dois. O Engels, nesse texto de 1888, esse pós-fácil, a Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, ele vai falar que esse texto foi um importante passo no autoesclarecimento dos dois. Ou seja, esse texto aqui é um momento de resolução da relação de Marx e Engels, nesse momento bastante mais da relação do próprio Engels com essa filosofia alemã clássica, né? Tanto que a gente vai ver no restante do texto, a gente vai ver Marx e Engels debatendo com diversos autores, né? Mas eles vão ter um autor que eles, ainda que discordem, ainda que eles apontem problemas importantes no pensamento desse autor, eles vão falar que esse cara fez grandes coisas. Esse autor é o Ludwig Feuerbach, né? Ludwig Feuerbach, ainda que seja um cara que em sua filosofia tenha diversas questões problemáticas, traga diversos pontos que Marx e Engels vão apontar como, olha, você faz um grande caminho, mas isso aqui é problemático. Até o fim da vida, tanto Marx quanto Engels vão se referir a ele com grande respeito, né? Marx sempre que troca correspondências ou que se refere ao Feuerbach, ele vai falar o senhor Feuerbach, né? Com grande deferência. O Engels, nesse texto Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, vai chegar em um ponto e vai falar: em algum momento fomos todos Feuerbachianos. Ele está mostrando o quão importante esse cara foi. Exatamente por esse caráter desse texto de não ter sido publicado, é que ele ficou oculto durante muito tempo, e ele só vai se tornar de conhecimento do público geral o conteúdo do texto. As pessoas já sabiam que esses textos existiam, né? Até por por falas do Engels, falas do próprio Marx, que remetem a esse momento aqui de esclarecimento. Esse texto vai ficar oculto até 1932, quando o Instituto Marx Engels de Moscou vai publicar esses textos. Ou seja, diversos autores muito importantes do início do século, do pensamento marxista e do fim do século XIX, não tiveram acesso a esses textos, né? Mesmo textos importantes de marxistas que no século XX vão se notabilizar como grandes figuras aí desse nosso debate, não vão ter conhecimento desse texto. Por exemplo, História e Consciência de Classe, do Lukács, né? Por alguns chamados o livro negro do marxismo, né? Um texto que o próprio Lukács vai falar que tem diversos problemas, mas que foi sem dúvida um ponto de virada na história do marxismo mundial, é de 1922, ou seja, é de 10 anos antes do conhecimento público desse texto aqui. Por isso que esse texto aqui, ele é uma parte central para a gente desatar alguns nós que estão presentes no nosso debate até hoje, né? Esse texto desata diversos nós, porque ele vai estar explicitando de forma muito importante tanto a relação de Marx e Engels com Feuerbach, né? Que não é uma relação menor, é uma relação muito importante, mas vai colocar também elementos muito importantes para a gente pensar o legado hegeliano de Marx e Engels, né? O quanto de Hegel, por exemplo, Marx e Engels carregam consigo. E isso é algo bastante importante. Leituras muito importantes no século XX vão dar grande ênfase a presenças e ausências de Hegel dentro do pensamento do Marx e do Engels. A gente vai ter vários autores, a gente vai ter desde o Lenin, por exemplo, que vai trazer uma grande importância da ciência da lógica, do Hegel, por exemplo. A gente vai ter um Karl Korsch, né, que vai falar de marxismo e filosofia e que vai dar grande influência para uma leitura do Hegel, né. O próprio Lukács vai falar, olha só, o Hegel tem elementos aqui importantes e que vai trazer coisas fundamentais para a leitura do pensamento do Marx. Enfim, essa relação, esse legado, ele é essencial, né? E esse texto ajuda a gente a aclarar isso, né? Enfim, acho que a gente agora pode entrar
um pouco de em que elementos que a gente está falando, né? A gente pode entrar no porquê que esse texto está com essa grande importância, se a gente puder dizer assim. Bom, o Ed já tratou de algumas questões, mas como esse texto ele está muito embebido no pensamento do Feuerbach, a gente não tem uma facilidade grande de dividir essas duas sessões. Nessas sessões, os debates da primeira parte e o debate da segunda parte são necessariamente debates que vão estar entrelaçados, né? A primeira coisa que a gente pensa bom, esse texto ele está fazendo referência a um cara muito grande, Ludwig Feuerbach, né? Qual que é a grande preocupação do Feuerbach? Feuerbach é um cara que está ali nessa esteira do pensamento hegeliano, mas que, no entanto, vai ter uma preocupação que é bastante central. Que preocupação é essa? Feuerbach é um cara que vai pensar muito qual é a essência da religião, né? Como que os homens criam a representação religiosa? O que é a religião na vida dos homens? E o Feuerbach vai entender, né, a partir ali de uma suposta inversão do pensamento hegeliano, né? Ele próprio vai dizer que essa é a vista clara da questão, né? Ele vai falar, olha, não é a religião que cria o homem, é o homem que cria a religião, né? Isso é uma inversão, não é o conceito, não é uma ideia abstrata que funda a humanidade. Ou seja, vamos colocar em outros termos, talvez melhores, não é a humanidade que funda o homem. Não é um conceito abstrato de humanidade que dá a existência efetiva e material do homem. É a existência efetiva material, a experiência objetiva do homem, a experiência sensível, a luta do homem por se fazer, é que funda essa humanidade do homem. É aí que o Feuerbach vai perceber algumas coisas. Ele vai falar, isso aqui está invertido, né? Aparece invertido para nós. E por que aparece invertido? Porque parece, de fato, na nossa vida cotidiana, que são essas coisas externas que nos fundam, né? O Feuerbach vai estar muito preocupado com a religião e aí vai falar, parece de fato que é um Deus que funda a minha existência, mas é o contrário, é a minha existência que funda a ideia de Deus, né? São os homens que criam essas coisas, são homens que criam essas imagens, essas formas de representação, né? Só que esse materialismo, essa ideia de que essa experiência material que condiciona essas representações ideais, é isso que é o materialismo? O materialismo do Feuerbach, segundo Marx e Engels, é bastante sensualista, né? É um materialismo imediato, né? É essa coisa aqui essa experiência imediata. Eles vão dizer, falta ao Feuerbach a história, a noção de que essa experiência do homem, ela é produto também de um desenvolvimento. Ele não né? O homem não tem uma essência, mas ele também não tem uma experiência imutável. A experiência do homem, ela é transformada, ela se faz. É esse fazer do homem, é essa luta incessante do homem em produzir os elementos necessários à sua subsistência, que formam essa experiência material, que forma essas ideias do homem. Ou seja, Marx e Engels estão falando que há um elemento central que é a história, né? Esse desenvolvimento, essa luta do homem pela existência é a história, né? E como esse movimento vai se desenrolando, ele vai cumulativamente se transformando, ele vai gerar novas determinações, né? A gente não tem determinações estanques. O que isso significa? A gente não tem... O jeito como a gente come, ele se transforma. O jeito como a gente dorme, ele se transforma, né? A fome que eu mato de garfo e faca, comendo carne cozida, não é a mesma fome que eu mato com as mãos nuas comendo carne crua, né? E é isso que o Marx e o Engels estão trazendo aqui nessa segunda parte. Quais são os desenrolares disso? O que deriva desse processo, né? Quais são as decorrências desse processo, dessa transformação
não só da subjetividade do homem, mas dessa experiência material do homem também, né? Marx e Engels vão começar ali, de início, eles vão falar, olha, essa produção da atividade humana, ela vai gerar algumas cisões, né? Ela vai gerar algumas especiações dessa atividade humana, né? Uma especiação fundamental, uma divisão fundamental que vai existir ali, é que, à medida que os homens vão criando sociedades mais complexas e vão interagindo com a natureza de forma mais complexa, o trabalho, né, a forma de interagir com o meio e prover a sua existência e transformar o meio para se transformar nesse processo, é isso que é um processo de transformação dialética do homem a partir do trabalho. Ele é dado a partir de dinâmicas que vão gerar questões muito importantes. Por exemplo, o homem, ao se produzir, vai transformando não só a natureza, mas ele vai transformando sua organização social. O homem então vai realizar trabalho para produzir seu alimento, e à medida que essa sociabilidade que produz de uma determinada forma se transforma e se complexifica, nós vamos começar a ter divisões nesse trabalho, nós vamos ter novas formas de organizar essa sociedade. Isso vai criar uma cisão. Vai haver trabalho que eu vou fazer direto numa mediação entre o homem e a natureza, mas vai haver também trabalho que eu vou realizar dentro dessa organização social. Um trabalho que eu vou realizar de homem para homem. Essa cisão, esses dois tipos de trabalho, vão começar a cindir trabalho material, trabalho espiritual. Esse é um elemento fundamental desse processo. E essa cisão vai acabar cada vez mais desse desenvolvimento histórico, esse processo cada vez mais potenciado, aumenta essa divisão e vai mostrando divisões e separações ao longo desse desenvolvimento. Marx e Engels vão falar aqui que a cisão entre cidade e campo e a sua oposição vai ter marcadamente essa marca da divisão do trabalho material e do trabalho espiritual, né? E aí o que acontece? Voltando nessa relação do Marx e Engels com Feuerbach, eles estão falando, olha só, enquanto para o Feuerbach a experiência do homem e essa experiência que faz o homem, então você vai ter certas essencialidades que estão colocadas ali, falta a ele essa história. Para o Marx e Engels vão falando, você viu como é que esse fazer humano, ele vai se transformando, e essa transformação, essa processualidade no tempo e a história? Então, essas concepções que vão sair desse fazer humano, ou seja, nosso fazer cotidiano, no dia a dia, a gente realiza esse trabalho e essas relações de produção o tempo todo. Todo mundo que está vivendo em sociedade está de alguma forma trabalhando para que essa sociedade se mobilize nesse sentido de se produzir, né? E aí vai haver também uma produção de subjetividade, se a gente puder usar essa palavra, né? E aí eu estou usando subjetividade num termo muito específico, não estou entrando no debate de teoria da subjetividade que a gente vai ter na filosofia do século XX, por exemplo. Mas ao entrar nesse circuito de produção, os homens vão criar formas de pensar. E aí que é a questão interessante. A gente vai entrar em formas complicadas de tal forma, em interações que vão tensionar essa cisão de tal forma que passa a parecer que aquilo que a gente cria na nossa cabeça nos determina e nos coloca uma certa essencialidade. Da mesma forma que Feuerbach falava que o pensamento religioso agia. Então ele vai falar, Marx e Engels vão mostrar aqui, olha, como é que certas criações sociais, com algumas aspas aqui, essas criações do espírito, vão parecer que na verdade são elas que fundam a sociedade, e não é a sociedade que as funda, né? E disso vai decorrer muita coisa, né? Marx e Engels vão passar então
a limpo essa relação com Feuerbach a partir dessa ideia de que, olha, o Feuerbach trouxe um avanço interessante. No entanto, a gente só pode enxergar esses avanços parciais que ele traz, a gente só pode beber dele se a gente levar em consideração esse fazer humano, que é um fazer que depende, primeiro, para fazer história eu preciso estar vivo. E para estar vivo eu preciso comer, eu preciso dormir. E é essa processualidade do fazer estar vivo é que é a história do homem. E é essa história do homem, da experiência imediata, que funda essas ideias. E aí o que vai acontecer? Marx e Engels vão falar, beleza. Temos então também que não é toda sociedade que produz sua existência que é igual. Essas sociedades vão cumulativamente se apropriando dos desenvolvimentos e trazendo novas potências, né? Novas potencialidades. É por isso que em alguns momentos históricos a gente vai ter um grupo familiar trabalhando diretamente a terra e ali justifica-se a propriedade do grupo familiar da terra e das ferramentas, né? Com o passar do tempo, essa dinâmica histórica andando, essa organização social se alarga e muda, né? De uma família a gente passa para uma família expandida, a gente vai fazer o clã, a gente vai ter sociedades cada vez mais se expandindo, com grupos se especializando em determinadas funções. Nesse caminhar, essas formas sociais que mudam vão necessitar também de novas organizações, né? O jeito que eu trabalho a terra em família não é o mesmo jeito que eu trabalho com o clã. A forma de relação pessoal dentro de um modo de produção arcaico não é o mesmo de um modo de produção mais contemporâneo. E são essas transformações que vão engendrando relações e concepções diferentes que vão ser muito importantes para a gente, né? Nesse processo, à medida que a sociabilidade humana se complexifica, a divisão do trabalho também, né, vai se complexificando. E essa separação entre trabalho material e trabalho espiritual vai se alargando e vai acontecer o quê? A gente vai cada vez criando formas mais complexas e mais formas de mediar essa relação. Não só do homem com a terra, através da técnica, através do trabalho, mas a gente também essa relação do homem com o outro, né? E a partir do momento que se torna cada vez mais complexo, a gente vai vendo aquela inversão acontecendo. Aquela inversão que o Feuerbach traz lá de trás, quando ele vai falar da essência do cristianismo, né? Quando ele vai falar de como ele pensa essa relação do homem se determinar por uma criação dele, né? Vai acontecer então que Marx e Engels são caras que vão estar analisando, né, uma historicidade concreta, qual? A historicidade daquele capitalismo europeu do século XIX, e eles vão falar, olha, com a grande indústria, com essa forma capitalista de produção, a gente tem então a total oposição entre trabalho e propriedade, né? E aí a gente vai desenvolver uma segunda parte em que eles vão falar do qual é a forma então que essa superação dessa forma específica de sociabilidade vai assumir. Aí eles vão começar a falar do comunismo em si, né? É nesse texto que eles vão começar a colocar algumas coisas, né? Eles vão falar, o comunismo não é uma forma pronta, né? Se eu estou falando que não existe um telos aqui, não existe um caminho certo, um ponto de chegada na história, o comunismo não é esse ponto de chegada na história. O comunismo é uma forma de superar essa relação de mediação que a gente tem aqui agora. Por quê? Porque não é mais adequado a esse momento da grande indústria essa forma aqui, né? Eles vão colocar aí coisas muito importantes, né? A partir disso, eu acho que a gente consegue ler o texto de forma bastante importante, né? Por fim, a gente vai chegar naquilo que ficou conhecido como as teses ad Feuerbach, né? As teses sobre Feuerbach, que Marx escreve e que o Engels faz
serem publicadas, ainda que esse texto não tenha sido publicado, aquele texto que eu falei lá no início, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, vai ser um texto que o Engels vai publicar nos anos 80, né? E vai trazer as teses, sim, publicadas junto desse texto, né? O motivo, a motivação das teses enquanto síntese do pensamento Feuerbach é um debate bastante importante, né? Vai ter gente que vai dizer que é um simples esboço de síntese do pensamento Feuerbach com conclusões que o Marx vai derivar deles. Tem gente que vai falar que aquilo ali é uma forma que o Marx está usando para sintetizar a compreensão dele do Feuerbach para o Engels, né? Então esse texto vai ser algo bastante importante, né? Eu vou recorrer aqui agora à leitura de algumas das teses, porque elas são bastante importantes para a gente fazer isso. Das teses, algumas delas vão ser bastante importantes, né? A mais famosa delas vai ser, né, os filósofos até agora preocuparam-se em interpretar a história, trata-se de transformá-la, né? Marx e Engels vão estar falando que esses desenvolvimentos que eles vão estar pegando a partir dessa leitura do Feuerbach são um retrato de todo esse desenvolvimento intelectual que se produz a partir dessa concepção. Ou seja, os filósofos, eles criaram a teoria, a filosofia é um retrato desse desenvolvimento ideal que coloca-se em diálogo com esse desenvolvimento da organização social humana, né? Dentro das teses a gente vai ter muito claro a ideia de que a atividade sensível humana é um elemento fundamental para fundar a ideia, para fundar a forma como os homens pensam e reconhecem-se a si mesmos, né? Enfim, espero que algumas dessas ideias sirvam para aclarar um pouco a leitura do texto. Obrigado, eu espero vocês no debate, né? E, enfim, estamos sempre aí para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. E é isso. Um abraço e obrigado.